Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Mário Matiati, médico veterinário, mais um vídeo para você, hoje falando sobre psiquiatria veterinária. Não acredito, cara, existe doença psiquiátrica em animais? Existe. Não somos talvez a imagem e semelhança de Deus. E o pior, que quando a gente vai levar para tratar, a coisa já está crônica. A maior parte das terapêuticas realmente dá para se fazer com manejo, um comportamento. Lembre-se de Pavlov, tocava a campainha e dava comida, e os animais associavam depois de um tempo que ao tocar a campainha recebiam lá a comida, etc e tal. Então existe uma coisa chamada condicionamento, é o tipo de aprendizagem dos nossos amigos, tá? Vamos falar especialmente de cães aí. Então fiz isso, recebi aquilo. Então essa associação é muito importante nos primeiros meses de vida, que é onde eles aprendem bastante. Os traumas, como em nós seres humanos, lidam nos primeiros anos de vida, para os cães nos primeiros anos de vida. E os traumas não se esquecem nunca mais, se convive com eles. Então o que acontece, pessoal? Eu tive casos maravilhosos, excepcionais, de que com manejo você consegue organizar o comportamento e tirar desse estresse, né? Os animais. Então, alguns sinais aí dos problemas psicológicos dos animais, né? Psiquiátricos. Nós temos aí animais que andam em círculo querendo morder a própria cauda, tá? De repente, do nada, começa a girar atrás da cauda, começam a morder o ar atrás de moscas fantasmas, tá? Começam a andar para um lugar e a hora que eles encontram a quina da parede, eles param com a cabeça e ficam lá por muito tempo e começam a uivar e gritar sem absolutamente sentido nenhum. Animais que no começo, quando vocês vão se deitar, todo mundo, o animal deita também. 20, 30 minutos depois ele acorda e começa a andar em círculos e sem parar por toda a casa. E aí começa a latir no escuro pra nada, começa a grunhir, fazer sons vocálicos, vocalizar sem sentido nenhum. Síndrome da lambedura granulomatosa, o animal se lambe tanto que ele forma as feridas e você não tem como curar. Lambe, 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 tá, pessoal? E existem aí os casos de dominância extrema, de psicopatia, que o cão, geralmente alfa, ele tá bem. Ele tá lá, tá brincando, tudo bem, tá do teu lado, você tá agradando ele, lindo, do nada ele vira e te ataca para matar, tá? E eles atacam mesmo, eles sabem onde pegar pescoço e tudo. E de repente, do nada, eles dominam a área, dominam a casa, né? E existe muito isso em machos alfa que querem dominar, porque eles não acham que você é um ser humano diferente. E para eles, você faz parte da matilha. Então ele vai querer uma hora dominar quem é o comandante da casa, para que ele domine o território, copule com as fêmeas e passe as suas características para frente para manter a sua espécie. É assim que funciona no mundo darwinista. Isso é ciência. Então, pessoal, sempre tem que saber impor, sem bater, sem agressão e por associação, com carinho, mas de forma firme, com voz firme e dura na hora que tem que ser e voz mole, macia, cariciosa na hora que tem que ser, tá? E tem que se educar e manter essa educação. E mais delicado é isso quando você tem muitos animais. Ok, pessoal? Agora, falando da psiquiatria, avançou muito. Os mesmos remédios que são utilizados nos seres humanos são utilizados nos animais. Por mais que não queremos aceitar, as doenças existem. A depressão existe. Cães que perdem seus donos estão lá com eles 10, 12, 15 anos e perdem, muitas vezes param de comer, deitam nos seus leitos e não se levantam. Demoram a se adaptar. Imagina, o tempo deles é muito curto.
Vamos comparar o tempo deles, vamos botar 15 anos. Em 15 anos tudo tem que acontecer. O nosso tempo, 70, 80 anos, que tudo tem que acontecer. Então 24 horas é igual para todo mundo. O que acontece? A ansiedade é muito forte nesses animais. Porque eles têm que andar, têm que passear, têm que copular, têm que reproduzir, têm que conhecer o mundo, têm que interagir. Então, pessoas que muitas vezes aconteceram comigo, pacientes, de que o cão morava em uma residência com a família, os familiares vieram a falecer, não tinha com quem ficar, o animal foi pego e foi para a casa do filho. E o filho morava num apartamento de quarto e sala, um cão que estava acostumado com uma casa gigante. O filho saía de manhã e voltava à noite, e o cão lá preso. Aí ele descia, dava aquela voltinha no quarteirão e subia com o cachorro de novo pro apartamento. O cão destruiu a casa inteira, se mutilou de rasgar os membros, as costas, as laterais. Isso é ansiedade. Ele precisa se expor, precisa se expressar. Isso é tratamento com remédio? É tratado com remédio? Não. É tratado com manejo. Porém, a psiquiatria vem ajudar naquela adaptação, naquele período de trauma que você tem que estar mudando. Muitos cães têm problema de ansiedade tão grande ao esperar os seus donos que, ao tocar a campainha naquele horário, eles associam que o dono está chegando do trabalho, toca a campainha para entrar em casa, ou pelo barulho da fechadura está abrindo a porta, que eles vão até a porta para fazer tanta felicidade, tanta festa, que se urinam, se defecam e tem convulsões. Isso tem que ser tratado. Isso é uma coisa séria. Existe a terapia com florais, existe com fitoterápicos, que são de muito longo prazo. Funcionam longo prazo, ok? Tem que ter paciência, diferente de nós seres humanos que ingerimos os remédios, botamos as gotinhas na boca e mesmo assim nos esquecemos. Imagina para um animal. Então, pessoal, usar muitas vezes os remédios psiquiátricos eu utilizo nos meus pacientes junto com excelentes manuseadores, pessoas que sabem tratar comportamento animal. Eu tenho médicos veterinários que eu conheço, pessoas que treinam animais, que é uma coisa excelente. Eu tive um caso de um cão que foi abandonado numa fábrica que faliu, um Rottweiler, que era o cão de guarda predador, que todo mundo tinha medo, e ele ficou na minha clínica comigo, e eu tava com medo. Abandonaram ele, pegaram, ele veio pele e osso, e aí que foi contratado uma pessoa que ensinou apenas com peito de frango desfiado e formas de comando com a voz e com as mãos, o corpo, a gestualidade, dar os comandos para o cão, e o cão ficou comigo quase um mês, obedecendo os comandos, e uma maravilha. Eu ia passear com ele na praça, voltava, ele ficava na clínica com outros animais, não atacou ninguém, uma doçura, e foi adotado. Então o manejo, assim como nós passamos por psicólogos e vamos para as igrejas e vamos para as academias e vamos passear no parque, os animais também precisam disso. Precisam passear muito, se exercitar muito, interagir muito, não podem ficar isolados, confinados, trancados, etc. E aí, pessoal, para certos casos, a terapêutica é muito válida. Então, remédios como carbamazepina, gabapentina, o próprio fenobarbital, que é usado para convulsão, benzodiazepínicos como o dormonide, o midazolam, né? E muitos outros fármacos são utilizados na psiquiatria veterinária. Antidepressivos como inibidores da MAO, como antidepressivos que aumentam a quantidade de serotonina, são utilizados. Tá? Remeron é um remédio que eu uso muito para abrir apetite, tirar os animais da anorexia pós-trauma de separação. Existem as doenças da separação. O animal está anos no território dele, com a família dele, com o que ele conhece, e de repente ele está num outro mundo, com outros cães, em outra cidade, em outra casa. Dá problema, pessoal, tá? Isso é só um pinguinho da psiquiatria veterinária, tá? Que eu trabalho, que eu atuo. Se vocês precisarem de orientação, procura, pessoal, procure orientação.
mas não deixe os seus animais se mutilarem, se matarem, E outro detalhe importante é que nós não devemos fazer eutanásia nos animais que consideramos agressivos, como muitas pessoas fazem com pitbulls. Se utiliza carbamazepina e se utiliza antipsicóticos à base de haloperidol e à base de clorpromazina para tratar esses animais até que o manejo seja instituído e eles voltem a aprender e depois a gente retire esses medicamentos. A questão é a pessoa querer. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.